O que você pensaria se eu dissesse que dentro de você existe um segredo milenar, um fogo oculto capaz de transmutar não apenas metais, mas sua própria alma, uma alquimia? Para muitos, um mito. Para outros, uma arte perdida de transformar chumbo em ouro. Mas os verdadeiros iniciados sabem. A verdadeira alquimia não acontece nos fornos de um laboratório, e sim no mais sagrado dos templos, a própria consciência. Desde os tempos antigos, essa ciência sagrada tem sido o caminho dos que buscam algo além da matéria, um portal para aqueles que desejam tocar o divino e renascer em uma forma superior. No Egito, os hierofantes a guardavam como um tesouro proibido. Na Idade Média, ela foi perseguida e ridicularizada, escondida em símbolos enigmáticos e textos codificados. Mas agora, neste exato momento, você está prestes a dar os primeiros passos nessa jornada esquecida pelo tempo. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos da alquimia espiritual, uma ciência ancestral que ensina como transmutar a mente, o espírito e a própria realidade. Você descobrirá por que essa arte foi velada aos olhos do mundo e aprenderá os primeiros passos para trilhar esse caminho de transformação interior. Mas antes de continuarmos, preciso te avisar. Este conhecimento não é um mero entretenimento. Ele pode mudar sua visão de si mesmo e do próprio universo. Se decidir seguir adiante, deixe de lado suas concepções comuns. Esqueça o que pensa saber sobre si mesmo, porque ao final desta jornada, você pode não ser mais o mesmo. A alquimia é tão antiga quanto o próprio desejo humano de compreender os mistérios da existência. Muito antes de se tornar uma disciplina oculta, ela já era sussurrada entre os sacerdotes do Egito, registrada em pergaminhos de civilizações esquecidas e transmitida por iniciados em templos ocultos. No Egito Antigo, os sacerdotes de Thoth, o deus do conhecimento e da escrita, ensinaram que o mundo material era apenas uma manifestação grosseira de princípios espirituais superiores. O lendário Hermes Trismegisto, uma figura enigmática que alguns dizem ser um deus e outros uma sabedoria ancestral, deixou inscritos nas tábuas de esmeralda como chaves da transmutação universal. Seu princípio mais famoso ecoa até hoje. O que está em cima é como o que está embaixo, revelando que o microcosmo humano reflete as leis do macrocosmo divino. Séculos depois, na Grécia, os ensinamentos alquímicos se fundiram com a filosofia de Platão e Aristóteles. Os filósofos compreenderam que a matéria não era fixa, mas sim maleável, capaz de ser refinada, purificada e elevada. Essa visão ressoaria com os alquimistas medievais, que viam na transformação dos metais um reflexo da própria evolução da alma humana. Na Idade Média, a alquimia tornou-se um enigma codificado. Perseguida pela Igreja e ridicularizada pelos céticos, ela foi escondida em símbolos e metáforas. Textos como o Mutus Liber e o Aurora Consurgens falavam em linguagem velada sobre reis e rainhas, dragões e águias, mas aqueles sabiam que interpretavam esses mistérios entendiam que não se tratava de processos químicos, e sim da purificação da alma. Os verdadeiros alquimistas buscavam o nosso ouro filosófico, não o nosso físico. Para eles, o chumbo representava a ignorância e os impulsos inferiores do ser humano, enquanto o ouro simbolizava a consciência desperta, o espírito elevado. A transmutação dos metais era uma metáfora para a grande obra, a transformação do próprio ser. Mas por que esse conhecimento foi escondido? Porque o poder da verdadeira transmutação não pode ser entregue a qualquer um. Apenas aqueles que ouvem o chamado e desejam passar pelas provas da iniciação podem compreender sua essência. Muitas intenções reduziram a alquimia a uma mera ciência de laboratório. Mas os iniciados sabem.
A verdadeira pedra filosofal não se encontra fora, mas dentro. A alquimia espiritual não começa com frascos e fórmulas, mas com um olhar profundo para dentro de si mesmo. Os mestres antigos sabiam que antes de transmutar qualquer coisa no mundo exterior, era necessário transformar a própria alma. E essa transformação segue um processo bem definido, conhecido como a grande obra. A grande obra alquímica é dividida em 3 fases principais: nigredo, albedo e rubedo. Nigredo, a morte do eu. A jornada alquímica começa com a nigredo, a fase da dissolução. O chumbo da personalidade, composto por medos, traumas, ilusões e desejos descontrolados, deve ser reduzido ao seu estado mais puro. Este é o momento da escuridão, do confronto com a sombra, da destruição das identidades falsas que acumulamos ao longo da vida. Muitos textos alquímicos representam essa fase com a imagem de um corvo negro ou de um rei sendo devorado por lobos. Símbolos da necessidade de destruição para que algo novo possa nascer. No mundo moderno, essa fase se manifesta como crises existenciais, momentos de perda ou períodos de grande introspecção. É um teste, uma purificação pelo fogo interno, albedo, a iluminação interior. Após a escuridão, surge a albedo, uma fase da purificação. Aqui, o alquimista começa a reconstruir sua essência a partir do que é verdadeiro e eterno dentro de si. Esse é o despertar da consciência, onde as ilusões do ego se dissipam e uma nova surge claramente. Na iconografia alquímica, essa fase é simbolizada pela lua branca, pela prata pura ou pelo banho ritual. Significa que o alquimista começa a entender que sua identidade não se resume ao corpo físico ou às emoções passageiras, mas sim a algo muito maior. Esse é o momento da integração, quando o buscador aprende a diferenciar a voz do ego da voz da sua essência mais profunda. É quando a mente se torna clara como um espelho, refletindo a verdadeira natureza do ser. Rubedo, o renascimento. A última fase é o rubedo, a união do oposto, a manifestação da sabedoria. Aqui, a alma alquimizada se torna como ouro puro, indestrutível, radiante, em perfeita harmonia com o universo. Essa fase é representada pelo sol vermelho, pelo casamento alquímico entre o rei e a rainha, pelo fênix renascendo das cinzas. O alquimista, tendo passado pela morte e pela purificação, agora atinge a plenitude do ser. Ele não apenas compreende os segredos da transmutação, ele se tornou a própria pedra filosofal. Mas atenção, a alquimia não é uma escada linear, onde cada fase acontece a outra em um caminho previsível. É um ciclo, uma espiral onde retornamos diversas vezes ao nigredo, ao albedo e ao rubedo. Sempre nos refinando, sempre nos elevando. Agora que entendemos as fases da grande obra, é hora de mergulhar mais fundo nos mistérios da alquimia espiritual e explorar como esses conceitos se aplicam de maneira prática à nossa jornada interior. A transmutação não é um processo simples de seguir passos pré-determinados. É uma arte viva, dinâmica e cheia de paradoxos. O paradoxo da transmutação. O início está no fim. Um dos maiores mitos sobre a alquimia é que ela é linear e previsível. Mas a verdadeira alquimia é um paradoxo. Para alcançar o nosso interior, é necessário primeiro morrer em algum aspecto de nós mesmos. Muitos iniciantes ficam presos na ideia de que devem começar de algum ponto perfeito. Mas a realidade é que a perfeição só surge ao longo do caminho. Muitas vezes, após passarmos por dolorosas mortes simbólicas. Por exemplo, quando você se dedica a um processo de autoaperfeiçoamento, pode encontrar resistência interna. Seu ego se agarra às velhas formas de pensar, e o medo de mudar se torna um obstáculo invisível.
A alquimia espiritual exige que você faça um salto de fé, permitindo que a transformação aconteça, mesmo quando o medo e a dúvida tentam impedi-lo. O confronto com a sombra é um passo necessário, uma vez que a escuridão dentro de nós é, paradoxalmente, o terreno fértil onde a luz pode crescer. Os 4 elementos da alquimia espiritual. A alquimia não lida apenas com o nosso físico. Ela também trabalha com os elementos que compõem nossa essência mais profunda. Para os alquimistas espirituais, os 4 elementos são os fundamentos da transformação interna. Fogo. O fogo é o elemento da transformação, da purificação. Ele representa a vontade, o poder da decisão e a capacidade de umidade das impurezas internas. Quando você se dedica ao autoconhecimento, o fogo da mente deve ser aceso e essa chama deve ser alimentada constantemente com estudo, reflexão e prática espiritual água. A água simboliza a emoção e a intuição. Para o alquimista espiritual, a água é tanto purificadora quanto profundamente revelada. As emoções devem ser purificadas, mas também devem ser usadas como um guia. O mergulho nas águas do inconsciente é essencial para compreender as forças que operam em nosso interior. Ar. O ar é o elemento da mente e da percepção. Ele representa o intelecto, mas também a capacidade de se elevar acima das limitações mundanas. Para transmutar a alma, é necessário cultivar uma mente aberta, capaz de ver além das aparências e buscar a verdade por trás das ilusões. Terra. A terra é a base, a fundação da manifestação física. Ela simboliza a concretização do interesse espiritual no mundo material. A alquimia espiritual também envolve trazer os insights interiores para o plano físico, materializando a transformação no dia a dia, seja por meio de ações, atitudes ou mudanças de comportamento. A pedra filosofal, o símbolo da transmutação final. Muitos procuram a pedra filosofal, mas poucos compreendem que ela não é um objeto físico. Ela é o símbolo da realização plena do ser. A verdadeira pedra filosofal é a união de todos os elementos, uma harmonia interior que permite a transmutação de tudo o que é inferior em algo sublime. Quando você atinge esse estágio, o ouro espiritual é alcançado. A consciência desperta e plena, em perfeita união com o fluxo universal. Porém, a pedra não surge de imediato. Ela é formada ao longo da jornada, através do cultivo constante da sabedoria, da purificação e da verdadeira autoexpressão. Não há atalhos, apenas um processo contínuo de refinamento e revelação. A alquimia espiritual não é uma teoria distante, mas uma prática concreta, algo que você pode começar a aplicar hoje, neste momento. O verdadeiro segredo dos mestres alquímicos não está nos livros antigos, mas na maneira como eles viveram e interagiram com o mundo ao seu redor. A transformação, como em todos os grandes processos alquímicos, começa com a ação. 1. O ritual da purificação. O primeiro passo. O primeiro exercício para dar início à sua jornada alquímica é um simples, mas poderoso ritual de purificação. Para transmutar, você precisa começar pela limpeza do corpo, da mente e da alma. Encontre um espaço tranquilo onde possa se concentrar sem interrupções. O processo é simples, mas profundo. Meditação. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente. Imagine uma chama dourada queimando dentro do seu coração. Visualize essa chama se expandindo, queimando qualquer medo, dúvida ou emoção negativa que possa estar em sua mente. Sinta essas impurezas se dissipando, sendo consumidas pelo fogo. Água, compre um copo de água pura ou até mesmo prepare um banho. A água é o elemento de purificação emocional.
E ao beber ou imergir nela, você estará simbolicamente limpando sua mente e suas emoções. Sinta a água como uma corrente que arrasta todas as negatividades para longe de você. Intenção. Após esse processo, estabeleça uma intenção clara. O que você deseja transformar em sua vida? Qual parte de sua alma está pronta para ser transmutada? A intenção é o fogo que mantém acesa a chama da alquimia espiritual. Esse ritual pode ser feito semanalmente, sempre focando em diferentes aspectos de sua vida que revelam de purificação. Seja um vício, uma crença limitante ou uma mágoa do passado. 2. O diário do alquimista. A prática da autoobservação. A chave para a transmutação é a autoobservação. A alquimia espiritual exige que você tenha consciência de suas próprias emoções, pensamentos e reações. E ao fazer isso, começa a dissolver os bloqueios internos que o impedem de evoluir. Uma prática essencial é o diário do alquimista. Registro diário. Todas as noites, anote no seu diário as situações que mais impactaram seu dia. Como você reagiu aos desafios? Quais emoções surgiram dentro de você? Quais pensamentos surgiram quando você se sentiu desconfortável? Reflexão profunda. Além de registrar, reserve um tempo para reflexão. O que essas respostas dizem sobre você? Quais aspectos seu ego se revelaram nessas situações? Essa prática de autoanálise é um dos maiores exercícios de purificação e transmutação. Enfrentando a sombra. À medida que avança, comece a observar seus medos e inseguranças. Eles são os chumbo que precisam ser transformados em ouro. Em vez de rejeitá-los, observe-os com curiosidade e compaixão. Quando você dá atenção à sua sombra, ela perde seu poder sobre você. A prática dos elementos. Integrando os 4 aspectos. Agora, vamos integrar os 4 elementos da alquimia espiritual em sua vida diária. Cada elemento traz uma habilidade que você deve cultivar para realizar sua transmutação interior. Fogo. Acenda uma vela todos os dias e dedique alguns minutos para meditar sobre sua intenção. O fogo será seu guia e seu motor, lembrando-o do seu poder de transformar água. Pratique a escuta de suas emoções. Sempre que sentir algo intenso, pare e pergunte a si mesmo: o que essa emoção está me tentando ensinar? Deixe a água fluir através de você, sem resistência, sem tentar controlar. Ar. Dedique momentos do seu dia para simplesmente pensar e questionar. O ar é o elemento da mente. E muitas vezes a mente precisa de espaço para se expandir. Faça uma pausa em seu dia e permita explorar novas ideias ou mesmo mudar de perspectiva sobre um problema. Terra. Finalmente, a Terra é uma manifestação. Aplique o que aprendeu em ações concretas. Se você tem uma meta espiritual, comece a tomar medidas práticas para alcançá-la. O alquimista não só pensa ou sente, ele faz. Esses exercícios, quando praticados regularmente, iniciam a verdadeira transmutação interior. Lembre-se, a alquimia espiritual não acontece de forma mágica ou instantânea. Ela exige paciência, disciplina e capacidade de se comprometer com sua própria transformação. E o ego, com sua resistência à mudança, pode ser um dos maiores obstáculos. Quando você começa a questionar suas opiniões mais profundas ou a abrir mão de hábitos antigos, o ego tentará se reagrupar com desculpas e racionalizações. Reconheça esses momentos como desafios naturais da jornada. A resistência é apenas um sinal de que a transmutação está realmente ocorrendo. Outro desafio é a impaciência. A verdadeira alquimia não é um processo rápido. No entanto, cada passo que você dá, cada momento de reflexão e cada prática realizada está lentamente moldando o ouro espiritual dentro de você.
Tenha paciência e lembre-se de que, como qualquer grande obra, os resultados só aparecem depois de muitas fases de transformação. Chegamos ao fim da primeira etapa desta jornada alquímica, mas, na verdade, ela está apenas começando. A alquimia espiritual não é algo que se completa de uma vez. Ela é um ciclo eterno de transformação, e a cada giro, novos níveis de compreensão e iluminação surgem. Você agora conhece os 3 eventos principais da grande obra. Nigredo, onde as sombras da alma são confrontadas e purificadas. Albedo, onde a clareza e a consciência emergem, iluminando o caminho a seguir. E Rubedo, o renascimento, a união de todas as partes do ser em uma harmonia divina. Mas lembre-se, não é sobre alcançar um estado final. Trate-se de evoluir continuamente, de melhorar a cada dia. A verdadeira alquimia, como já vimos, ocorre dentro de você. Não estão nas pedras, nos metais ou nas fórmulas esquecidas dos antigos. Está no processo contínuo de autodescoberta, purificação e manifestação. O fogo da transmutação arde dentro de você, pronto para ser alimentado. A água da sabedoria está sempre fluindo, guiando você para um entendimento mais profundo. O ar da mente está sempre disponível para expandir sua percepção e a terra, a prática, é o fundamento que solidifica essa transformação.